Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leviston aqui para mais uma aula no canal. E hoje nós vamos falar sobre equações químicas. Certo, pessoal? Antes da gente começar então a nossa aula de hoje sobre equações químicas, é importante que você entenda a diferença entre equações químicas e reações químicas, tá? Na natureza, basicamente, o que a gente utiliza dentro de ciência são representações, tá? Então, como vocês conseguem ver aqui nas fórmulas, né, ou nas equações e nas representações que a gente coloca, por exemplo, aqui você tem uma letra C. Essa letra C, ela não é o carbono, né, que a gente tem na natureza. Ela é simplesmente a representação de um carbono através de uma letra. Tá? Então, entenda as equações químicas como uma representação do que realmente acontece na natureza, o que acontece nas reações químicas. Agora, quando você tem um processo, por exemplo, de combustão, processo de queimada, por exemplo, ali sim você tem uma reação química. Tá? Então, um carvão em uma churrasqueira queimando, você tem uma reação química acontecendo, onde o carvão basicamente está virando gás, né, em forma ali de fumaça, de dióxido de carbono, e ele é representado basicamente por uma equação química, certo? E o que é, na prática, uma equação química? As equações químicas são transformações químicas que ocorrem em substâncias acarretando mudanças na estrutura da matéria, certo? Então, sempre que você ouvir falar em transformação, você está ouvindo falar de química. Tá? Então, sempre que. Vamos colocar aqui como exemplo a mudança de estado da matéria. Tá? Então, por exemplo, o ferro. Se eu aquecer o ferro a uma temperatura ali acima de mais ou menos 1.000, 1.500 graus, ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido, certo? Mas o átomo de ferro, ele não deixa de ser ferro. Não está tendo nenhuma mudança na estrutura química, não está tendo nenhuma mudança na fórmula, né, molecular aí do ferro. Agora, se você pega uma barra de ferro e deixa exposta ao tempo, por exemplo, né, a chuva, a, a umidade, ele enferruja. E a ferrugem é o que a gente chama de óxido de ferro. Daí a gente já tem uma transformação, então a gente já tem, nesse caso, uma reação química. Tá? Como exemplo de reação química e de transformação, que foi o que eu acabei de ler, eu coloquei aqui para vocês a união desses dois átomos, né, em uma ligação química, que também é uma reação química, que se transforma basicamente no CO2, que a gente conhece como dióxido de carbono. Tá? Para você ter uma equação química e uma reação química, você tem que ter duas coisas basicamente. Os reagentes, que é algo basicamente que reage a um composto, uma substância que reage com a outra, a gente chama de reagente, e reagente também pode ser entendido como algo que dá origem a um produto, tá? Então a gente tem os reagentes, que é o carbono e o oxigênio, o O2 é o oxigênio em forma gasosa, em forma de gás, né? Se unindo a partir de uma ligação química, que é a ligação covalente nesse caso, formando o dióxido de carbono, tá? E o dióxido de carbono vai ser o produto da reação desses dois elementos aqui. Certo, pessoal? Então, uma equação química basicamente é uma representação aí de uma reação química, certo? Mas a reação, como é que se sabe que está acontecendo uma reação química? Tá? Para você saber que a reação química está realmente acontecendo, existem algumas evidências, tá? Aparente, basicamente. A primeira delas é a mudança, uma delas, né? Não a primeira, mas uma delas é a mudança de cor. Tá? Então, se você misturar, por exemplo,
que seja pó de suco, por exemplo, de pacote, junto com água, vai ter uma mudança de cor. Você tem uma mudança de cor, uma mistura ali, você tem uma reação química. Tá? Alguns compostos, quando se mistura, eles realmente mudam de cor. Nesse caso, você tem uma reação química. Outro exemplo é a formação de sólidos. Então, alguns compostos, por exemplo, quando você mistura eles formam precipitados, né? Formam uma parte mais sólida, vamos dizer assim. O terceiro aqui é a liberação de calor e luz. Como eu falei para vocês aqui de formação de dióxido de carbono, quando você queima, por exemplo, um monte de folhas, tá? Você está acontecendo ali uma reação química e está gerando basicamente calor. Tá? Então você tem ali, por exemplo, folha seca de árvore, né, em que a base é o carbono, tá? Com oxigênio, com uma faísca ali, com uma fonte de energia, você tem o processo de combustão e você tem a liberação de calor e até mesmo de luz através da fogueira. Tá? Um outro exemplo é a liberação de gás. Então, por exemplo, se você tem um antiácido, né, coloca dentro de um copo de água, você vai ver que ele está reagindo com a água e está liberando gás carbônico, está liberando gás, de certa forma. Certo, pessoal? Bom, para a gente poder avançar no nosso conhecimento, vamos tentar analisar uma fórmula um pouco maior e de um processo químico muito importante que acontece nas plantas, são importantes para as plantas, mas são igualmente importantes para a gente, tá? E a gente vai entender agora, que é o processo de fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo químico em que organismos que a gente chama de autótrofos, que são aqueles que têm a capacidade de produzir sua própria energia ou seu próprio alimento, tá? Ao contrário da gente, dos seres heterótrofos, os seres humanos são heterótrofos, a gente não produz o nosso alimento biologicamente dentro da gente. Né? A gente pega ele pronto, basicamente de fora, e quebra as suas moléculas dentro da gente para produzir energia. Tá? Então o que a planta faz? Ela pega 6 moléculas de dióxido de carbono em forma de gás, tá? Esse Gzinho que vocês estão vendo aqui nessa equação química é o gasoso, tá? Então ela pega 6 moléculas de dióxido de carbono mais 6 moléculas de água, tá? O L aqui é essa água em estado líquido, tá? E a partir desses dois compostos, dessas duas substâncias, juntamente com a luz, né, radiação solar, ela forma a glicose, que é um açúcar, né? E gera também 6 moléculas de gás oxigênio. E daí a importância que eu disse que esse processo químico de fotossíntese ele é tão importante para a planta porque produz o alimento dela, que é a glicose, mas também é importante para a gente porque produz o oxigênio gasoso, que é o oxigênio que nós basicamente respiramos, tá? Então veja bem, vamos tentar entender aqui de que forma que está escrito essa equação. Então a gente percebe aqui que tem um númerozinho embaixo de alguns átomos, né? E o que significa esse número embaixo? Significa basicamente a quantidade de átomo que tem ali naquela substância ou naquele composto, tá? Então aqui, ó, O2 significa que tem 2 oxigênios. Aquele que não tem número nenhum, que é o caso desse daqui, né? Deixa eu só apagar aqui, que é o caso do H2O, o O não tem nenhum número e o carbono também não. Quando não apresenta nenhum número, significa que ele é um átomo apenas, tá? Então aqui é um átomo de carbono e 2 de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui todos praticamente estão com número: 6 de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio e 2 de oxigênio, certo? O AQ é forma aquosa, tá? O que é aquosa? É uma forma mais líquido do que sólido, mas ele fica meio que intermediário, certo? Entre o líquido e o sólido. E o G aqui é o oxigênio em forma de gás, certo? Pessoal, na natureza,
as coisas, elas nunca desaparecem. Você nunca vê, por exemplo, um elemento químico desaparecer, tá? Na transformação de um composto para outro. Tá? Tudo se transforma. E uma lei muito importante dentro da química, que foi descoberta pelo Lavoisier, tá? Pelo Anthony Laurent Lavoisier, lá por volta de 1700 e pouco aí, ele morreu em 1794, um pouco antes disso, ficou conhecido como Lei de Lavoisier, certo? Porque foi ele que descobriu essa lei. Mas, na prática, a Lei de Lavoisier tem o nome de Lei da Conservação de Massas. Por que esse nome? Porque toda massa que está desse lado aqui, nos reagentes que vão ser transformados, precisa ser conservada essa massa desse lado aqui. Na prática, eu estou querendo dizer o seguinte: a quantidade de elementos que tem desse lado tem que ter desse lado aqui, certo? Veja bem o que diz a lei da conservação de massas ou a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou, complementando, a soma das massas de todos os reagentes, ou seja, a soma de todos os elementos que estão aqui, deve ser igual à soma das massas dos produtos. Deve ser a mesma quantidade desse lado. Nada é perdido. Vamos ver se isso realmente se comprova dentro dessa equação. Vamos ver aqui. Vocês percebem que aqui na frente tem um número, certo? Esse tem um número e esse tem um número. O que significa esse número? É chamado de coeficiente estequiométrico. Ele significa a proporção e a quantidade de moléculas, basicamente, dessa substância aqui. Aqui a gente tem 6 moléculas de dióxido de carbono, tá? E aqui 6 moléculas de água e aqui 6 moléculas de oxigênio, de gás oxigênio. E como que a gente faz para saber a quantidade ou a massa de elementos químicos ou de átomos que tem desse lado? A gente simplesmente pega o coeficiente estequiométrico e multiplica pelo número que está embaixo. O C não tem número nenhum, quer dizer que você vai multiplicar por 1. E o O também não tem, multiplica por 1. Então, quantos carbonos a gente tem? 6 multiplicado por 1, porque aqui vai ter 1, significa que desse lado a gente tem 6 carbonos. Oxigênio, 6 vezes 2, 12 oxigênios. Só que não para por aí, a gente tem o oxigênio aqui da água. Então, 6 vezes 1 mais 6 oxigênios. 12 com 6 quer dizer que desse lado a gente tem 18 oxigênios, certo? E 6 vezes 2 do H2O, a gente tem 12 hidrogênios. Pessoal, pela lei de Lavoisier ou pela lei de conservação de massas, nada pode ser perdido. O que isso significa? Significa o seguinte: se eu tenho 6 carbonos desse lado, eu não posso ter 5 carbonos desse lado, porque senão um vai ter se perdido no processo de transformação aqui, certo? Os elementos químicos estão se reorganizando e rearranjando, vamos dizer, se reorganizando e formando outras substâncias. Mas nada deles pode ser perdido. Então vamos ver do outro lado. Desse lado a gente tem 6 carbonos, que é igual o que tem desse lado aqui, certo? 12 hidrogênios, igualzinho do outro lado. 6 oxigênios aqui, com 6 vezes 2, 12. 6 com 12 dá 18 oxigênios. Igualzinho 18 desse lado aqui. Certo, pessoal? Então vocês percebem que exatamente o que eu acabei de falar para vocês é o que se confirma aqui nessa equação. A soma das massas de todos os reagentes, ou seja, a quantidade de todos os elementos que tem desse lado, deve ser igual à soma das massas dos produtos. Tá? É igual a soma e a quantidade que tem aqui. Nada foi perdido. Tá? Se você somar essa quantidade aqui e somar essa quantidade aqui, você vai perceber que é a mesma quantidade do lado esquerdo e do lado direito. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje sobre equações químicas. Espero que eu tenha contribuído aí para o conhecimento e para o aprendizado de vocês, para os estudos de vocês. Se você gostou dessa aula de hoje, compartilhe o vídeo, curta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Beleza, pessoal? Abraço a todos e até a nossa próxima aula.